Valor Entrevista começando mais um vídeo, hoje presença marcante aqui no estúdio do canal de entrevistas que mais cresce aqui na cidade de Gaspar. Alessandro Simas, na linha de sucessão, ele é o atual presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Brusque. Alessandro, muito obrigado pela presença, é um prazer te receber aqui no Valor Entrevista. Obrigado, Alan, a gente que se coloca à disposição aí pela participação, uma satisfação poder estar aqui hoje. E para contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do nosso trabalho lá em Brusque, que já vem de muito tempo, então a gente está aí para realmente bater um papo legal hoje aí. Bacana. É o terceiro mandato do Alessandro, Alessandro? Bastante, já mais de uma década aí na estrada com a política, mas eu quero começar do início. Você é brusquense? Sim, eu sou natural de Brusque, nasci em Brusque, minha família de Brusque também, Então, desde novinho eu sempre me envolvi com as coisas, principalmente na área do esporte. Meu pai foi jogador de futebol, foi árbitro de futebol, foi presidente da Liga de Futebol de Salão de Brusque, uma pessoa que sempre esteve envolvida no meio esportivo, e desde então a gente sempre procurou estar nesse meio também, e dali em diante foi ganhando o tempo aí para ir para a vida pública, Então, desde novo a gente sempre me envolveu em atividades sociais na nossa cidade. Você jogou futebol? Joguei futebol de salão, por Brusque. Você torce por Brusque? Torço por Brusque. Subiu para a Série B? Vamos em frente. E como é que foi essa fase de atleta? Foi bom. Foi uma época boa, onde a gente joguei futebol de salão muito tempo por Brusque, Então a gente conseguiu aí, muitas vezes aí levar o nome de Brusque aos 4 cantos do estado, Seja em joguinhos abertos, nessa época ali, principalmente na adolescência nos joguinhos abertos. Sim. Como é que é o Alessandro com a família, cara? Cara, procuro sempre estar próximo, mesmo nas dificuldades nossas do dia a dia, da correria, do meio político que existe, mas eu procuro sempre estar próximo dos meus filhos, na família, e tentar o máximo possível aproveitar, porque a vida passa muito rápido. Antes de ser político, era o quê, Alessandro? Eu sou auditor fiscal. Auditor fiscal. Sou auditor fiscal, sou servidor efetivo. Olha só. Já completo 30 anos em março do ano que vem. Diz, cara? Exatamente, 30 anos. Tão jovem, você está com 47. 7 anos, Isso, cara. Eu fiz o concurso já novo, Entrei com um contrato de trabalho por 1 ano e meio e depois fiz o concurso, e completo em março 30 anos de serviço público. Como é que é essa tua relação com o serviço público em Brusque? Cara, talvez é o que mais me faz querer estar na vida pública, porque a gente vê que o serviço público em si, ele demanda muito tempo da pessoa, e eu sempre digo que servir, o serviço público, o servidor público, ele tem que ter um dom para isso. Hoje em dia é muito fácil fazer um concurso, passar por um concurso, mas pensando única e exclusivamente no salário, no final do mês, que está garantido. Por conta da estabilização. Isso, mas o ser servidor público é uma coisa vai muito mais além. É você atender bem a pessoa, é você muitas vezes entender que aquela pessoa está com uma dificuldade e você não tornar a dificuldade dela mais difícil, tentar facilitar isso, claro. Mas hoje a gente vê muita dificuldade no atendimento, muitas vezes, Então, para mim, como eu falo sempre, eu sou muito feliz por estar servindo, as pessoas, seja no meio político, mas principalmente no meu serviço, que é o meu serviço de carreira, que me faz muito feliz poder estar ajudando e atendendo as pessoas. Ô Alessandro, em casa com a família, tu gosta de cozinhar? O que é que tu gosta de fazer nos momentos vagos? Não, assim? Eu não sou... Se é que tem momento vago na agenda do presidente do Legislativo em Brusque. Cozinha passo longe. Passo longe. Minha esposa que toca isso, até às vezes a churrasqueira é ela que assume, Então não tem a manha para isso não. O que eu gosto realmente de estar realmente brincando, jogando videogame, brincando com as crianças, e muito pouco cozinha, assim, sabe? Sim. Não tem a manha. E você gosta de comer o quê, cara? Eu aí... Carne. De tudo. Churrasco. Churrasco, a nossa culinária
né, tradicional, a nossa, né, a língua, o marreco. O marreco, né, cara? O nosso marreco, né, que é tradicional lá em Brusque, né, Brusque e Guabiruba, na nossa região. Sim. Né, mas gosto de frutos do mar. Minha mãe é nascida em São Francisco do Sul, então passei a minha infância, né, minhas férias sempre lá em Enseada, em São Francisco, então, né, gosto muito de frutos do mar. Praticamente não tem o que eu não gosto de comer. Você vai pescar? Você gosta de fruto, mas você pesca? Gosto de pescar bastante. Passei minha infância e juventude aí pescando muito. Olha, né? Aí, cara, que legal. Na época em São Francisco do Sul, lá na Enseada, pouco se tinha energia elétrica, e aí o meu avô, né, que era de lá e morava em Joinville já, e aí ele com meu pai, aqui uma turma de Brusque, eles botaram muito, na época, assim, energia na casa dos pescadores e tal, e aí ia de barco junto botar rede, tirar rede lá em São Francisco, lá na Ilha do Farol, e a minha infância, a minha juventude foi muito de pescar naquela região. Você falou do seu pai, o que você aprendeu com os seus pais? Tudo. Com meu pai. Ele está conosco ainda? Não, meu pai ele faleceu agora em 2020, né? Ele faleceu ali dia 14 de dezembro de 2020. Em novembro ele adoeceu ali, né? Pegou o Covid. De Covid, cara. E aí ele curou, mas aí apareceu um tumor nesse meio tempo que ele não conseguiu recuperar, né? E aí acabou não aguentando, né? Minha mãe é viva, né? Meu pai na época tinha 74 anos, mas é uma pessoa muito ativa, né? Sempre no dia a dia, saía de casa de manhã cedo e voltava à noite. Dele que muito assim herdeia, né, o dia a dia da política, né? De fazer a política, né? Hoje a gente tem a minha mãe também, que é professora aposentada, né? Mas meu pai era realmente essa referência que a gente tinha. Então, né, deles eu aprendi a humildade, o respeito com as pessoas, né? Como a gente falou em relação ao serviço público, né? Eu nunca me esqueço que quando eu fui começar na prefeitura lá em 93, né, ele olhou para mim e disse: ó, meu filho, né, ele que me conseguiu para trabalhar na época lá num contrato de experiência, ó, tu vai atender tanto o cara de gravata como de chinelo de dedo lá do Poço Fundo, como o empresário aqui do centro. Então, entenda que eles são iguais, né? E isso eu procurei trazer sempre comigo, né, atendendo as pessoas, desde a pessoa mais simples à pessoa, né, do terno e gravata, e foi assim que a gente construiu isso, né, o relacionamento. Por isso que ele é uma pessoa tão querida na cidade. Eu tenho certeza que muito das minhas eleições, né, sempre passaram pelas mãos, que legal, e pelo respeito que as pessoas tinham por ele, né? Que bom, que bom. São quantos irmãos na família? Eu e minha irmã. É um casal. Uma irmã, 44, a Fran. São 3 anos de diferença. O que ela faz, cara? Ela mora em Joinville hoje. Eles tinham concessionária lá da Lifan, de carros, né, e moram em Joinville, lá próximo a minhas tias por parte de mãe. Que legal. Qual é o cantinho de Brusque que tu mais gosta, cara? Cara, além da vamos dizer assim, além da minha casa, são 2 lugares. Qual bairro que tu mora lá? Eu moro no centro. No centro. São 2 lugares. Um é a Flabrusque, né, que é o nosso lugar de... Você torce pro Flamengo? Sou Flamengo. Olha aí, ó. Sou Flamengo. Algo em comum aqui. Pô. E um outro lugar que eu também, né, que eu gosto de estar é lá a gente até brinca muitas vezes, lá na cancha, no bar do Venzon, onde a gente tem lá um tempo de estar com os amigos, né, de conversar, de jogar a conversa fora, né, naquele dia a dia que é tão difícil, né. Então são os lugares que eu gosto realmente, né, estar com a minha família, com a minha família em casa, e esses lugares aí que são os lugares especiais ali também. Que legal. Como é que tu avalia o empresariado da cidade de Brusque, cara? Porque nós temos a cidade dos fios, né? Sim. Como é que você enxerga o empresariado? Brusque, assim, hoje nós temos um capital econômico muito forte, né, na cidade de Brusque. Perdemos as grandes indústrias, né, Schlesser, Renault, Bittner, né, que tiveram dificuldade, que a realidade é outra hoje, mas o poder econômico e o trabalho do nosso empresariado lá em Brusque é muito forte, né? Acho que, né, a gente ia tirar pela CIB, pelas entidades que nós temos organizadas lá, que são muito atuantes no dia a dia, né? Então isso faz com que
realmente a força econômica de Brusque se sobreponha a muitas outras cidades, né, do estado, né, e, né, com certeza temos, né, um carro-chefe que é o próprio Luciano, né, que dispensa comentários, né, a força de empreendedorismo que ele traz, né, na veia, né, e com isso muitos outros empresários que hoje vêm nessa linha, né, nós temos além da confecção, da fiação, das malharias, né, nós temos outras grandes empresas se desenvolvendo, e eu sempre falo, Alan, assim, nós vindo para cá hoje, né, nós temos aqui a Ivo Silveira, temos a região aqui do Barracão, Bateias, né, aqui também o Gasparinho, o Gaspar, que atravessando para Ilhota. Eu sempre digo que daqui a 10, 15 anos, na verdade, nós vamos ser uma coisa só. É uma coisa só, exatamente. Não tenho dúvida disso. O desenvolvimento econômico vai fazer com que, né, essa região cresça muito. Eu tive conversando com um advogado, sim, mas ele comentou, Dr. Romulo Beduschi, abraço para o senhor, que cidades com até 80 quilômetros do litoral, hoje, no mundo, são consideradas cidades já litorâneas, que é o nosso caso aqui. Sim. Muito próximo aqui de Itajaí, Balneário, enfim. E realmente essa região aqui, eu acredito que seja a bola da vez, né? Com a força, eu sempre falo, né, com a força, né, dos nossos empresários aqui, a gente quando veio para cá, passou aqui, né, como cresceu também, né, como cresce Gaspar, né, em termos de infraestrutura, eu tenho certeza que essa região nossa aqui, né, muito pela força, né, dos portos, né, Navegantes e Itajaí, vai se transformar realmente a gente tem lá o projeto na Reta dos Padres, lá um projeto muito grande, né, de condomínios industriais, né, a nossa Souza Cruz aqui em Brusque, que também vai ser, né, um exemplo também nesse sentido, está sendo. Então eu tenho certeza que logo, né, essa região toda aqui, né, vai mostrar ainda mais a força, né, do empreendedorismo que os nossos empresários da região Brusque, Guabiruba, Botuverá, Gaspar, Ilhota possam estar, né, levando essa nossa região a ser, né, talvez a voltar a ser, né, talvez a maior região em termos econômicos do nosso estado. Exatamente. Pessoal, nós estamos conversando com o Alessandro Simas, ele é hoje presidente da Casa de Leis lá da cidade de Brusque. Então, Alessandro, muito obrigado pela parceria. Antes da gente ir para o nosso segundo bloco, eu quero te perguntar a respeito de finanças, né, como é que você faz aí o equilíbrio dessa balança tão importante, né? Que a gente tem o material humano, mas também tem a questão financeira. Você sempre soube lidar muito bem com o seu lado financeiro, aplicações, enfim? Sim, a gente procura ter muito cuidado, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil hoje em dia, né, para tu conseguir alcançar, né, um nível mais alto é muito difícil, mas para tu descer lá de cima vai muito rápido, né? Então a gente procura ter esse controle realmente, né, tanto nas coisas pessoais como na própria Câmara de Vereadores, né, a gente procura ter essa sensibilidade também, né, de sempre ter o pé no chão, né? Acho que isso aí faz com que a gente possa dormir e no outro dia acordar tranquilo, né, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Acho que é importante. É isso. Pessoal, vamos para o segundo bloco e no segundo bloco nós vamos contar uma novidade aqui do Alessandro, pré-candidato a deputado federal. Federal. Pelo PP. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Não saia daí, fica agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Alessandro Simas, presidente da Casa de Leis lá na cidade de Brusque. Meu irmão, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, tá? É um prazer te receber. E agora a gente vai falar do que você ama. Porra, a gente vai falar de política, cara. E tem novidade. Antes da gente falar dessa novidade que eu anunciei ali no finalzinho do primeiro bloco, eu quero te perguntar quem foi que te levou para a política. Porque você, sendo um servidor público, do nada, o que que deu assim? Não, quem me convidou, na verdade eu comecei a trabalhar, né, na época na prefeitura, né, e nós morávamos num prédio em frente ao colégio São Luís ali, e na época morava o Dagomar junto, Dagomar Carneiro, que foi vice-prefeito, foi deputado estadual, e eu me vesti de pasta de dente, que ele é dentista, na primeira eleição de vereador dele. Tu diz, cara? Ele foi candidato a vereador. Que legal, hein? E aí, né, saía, na época havia aqueles comícios, aquelas coisas, e aí nós saíamos nós saíamos por aí, né, eu vestido de pasta de dente, e aí mais um amigo nosso
como escova de dente, né? E junto com o Dago ali, com o Dagomar, a gente começou a fazer um trabalho, né? Trabalhei na prefeitura, ele se elegeu, né? Vereador naquela oportunidade, foi secretário de saúde depois. Também com um cabo eleitoral desse, não vai se eleger um vestido de pasta de dente, pô. E aí também depois ele acabou sendo vice-prefeito, foi deputado estadual, né? Uma pessoa fantástica, uma pessoa que, né, também de uma simplicidade, de um coração gigante, né? E ali ele, na época, me convidou para ser candidato a vereador, né? Enquanto estava ali como vice-prefeito, e aí eu acabei, né, aceitando a ideia, né? A minha primeira eleição eu fiz 899 votos, né? Aí fiquei suplente naquela oportunidade, né? Hoje, para eleger lá em Brusque, mais de 1.000? Para garantir uma eleição na faixa, depende, tem a questão, né, de legenda e tudo mais, sim. Né, mas para passar os 1.000 votos para garantir. 1.000 votos para garantir. Nessa última eleição, né, nós tivemos o Léo, que ficou fora com 1.095 votos, se não me engano, 1.093, uma coisa assim, né, e elegemos alguns com 800, 700 votos. Por conta da legenda. Por causa da legenda. Mas... Eu vou aproveitar, sim, mas tem um vídeo nosso, com um advogado eleitoral, inclusive, e ele conta sobre, ele teve aqui semana passada e conta sobre como funciona esses trâmites todos, porque tem muitas pessoas que não entendem, né? Então tem candidatos que fazem 50 mil votos e não entra, e o outro faz 40 mil votos e entra, enfim. Isso é complicado, né? A gente sabe, mas é a regra, né? A regra do jogo está aí, né? Tem que ser jogado assim, né? Exato. Então, um dos motivos também da minha ida para o PP, entre outros, meu pai... Você se filiou primeiro, nesse momento, lá como vereador? Qual era o partido? Eu fui candidato pelo Democratas. O Democratas fundiu com o PSL, né? Da fusão surgiu a União. E aí, quando foi homologado, a gente teve a possibilidade de optar por sair ou não sem a perda do mandato. Entendi. Né? E aí, né, a gente acabou saindo, né? E a questão, né, de opção do PP é realmente em questão de legenda, né? Uma eleição que a gente vem a disputar a nível federal, né? Deputado federal, ela precisa, né? É matemática, né? Você tem que chegar num denominador, num número que dê condições, mas o partido, né, o grupo de candidatos também tem que fazer um determinado número de votos para poder conseguir, né, pensar em uma eleição. A gente já vai continuar nesse assunto sobre a candidatura a deputado federal, mas eu quero voltar para questionar você com relação ao seu relacionamento com os colegas vereadores em Brusque. Você que já está ali no terceiro mandato, já conhece muito bem. Já foi presidente ou é a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez como presidente. Você nunca... Tem outra coisa também que eu vou perguntar daqui a pouco também, referente à prefeitura, mas eu vou perguntar essa. Como é que é o relacionamento lá com os colegas? Muito bom. Assim, acho que a gente consegue, né, eu estou presidente ano passado e esse ano, nós conseguimos, né, conduzir os trabalhos, né, de uma forma... para 2 anos lá, né? 2 anos, A gente conseguiu conduzir muito bem, né? A gente tem um grupo muito diferente nessa legislatura, temos um grupo muito novo, né? Novos vereadores que não tinham Renovou, né? Exatamente. E aí a gente conseguiu construir esse grupo realmente e fazer com que, né, os trabalhos da Câmara de Vereadores pudessem transcorrer de uma forma muito positiva e o relacionamento com esse grupo que a gente tem lá hoje, né, é muito saudável. É em prol mesmo, em benefício da população. Exatamente. Não fecha o pau de vez em quando? Não dá um negócio? Às vezes dá, mas aí a gente consegue depois, porra, cara, eu gosto quando dá sangreira lá, uma porra, fecha o pau. Nós, né, temos, às vezes, né, uns arranca-rabo, como a gente diz, né? Mas é mais até mesmo por ideologia, muitas vezes de opiniões e não realmente pela conjuntura dos projetos que estão na Câmara para ser votados e tudo mais. Falando em ideologia, como é que é o teu relacionamento com o pessoal da esquerda? É complicado. É muito complicado. A gente, né, a gente acaba em alguns momentos assim, né, indo para uma discussão mais acalorada. Né, temos apenas a Marlina, né, que é a vereadora do já PT. Esteve conosco, o vídeo já está acesso. Né, e aí é que a gente procura ter o respeito, né, pela pessoa, e acho que a gente tem que ter esse convívio harmônico enquanto Câmara, né, até porque, eu volto a falar, em relação aos projetos que a gente votou, né, ela também, em momento algum, ela usou de forma... tentando de alguma forma prejudicar o andamento de projetos na Câmara. Nunca tivemos uma situação dessa,
né? Pelo contrário, quando a gente pede para que dê agilidade, ela sempre está junto nesse sentido, né? É mais a questão ideológica mesmo, que Sim. aí é uma diferença muito grande de ideias, né? E aí acaba dando, às vezes, né, essas discussões. Mas em relação à aprovação de projetos e o trabalho do Legislativo, a gente consegue concluir e conduzir isso muito bem. E como é que é o teu trabalho como presidente da casa? Muitas coisas para resolver? Bastante. A gente o homem aqui é apressado, o homem é corrida, aqui a agenda do homem é... Não, a gente procura sempre, né, bastante coisa, a gente procura sempre estar atuando e estar presente, né? Acho que a nossa sociedade Brusque, ela exige muito isso, claro. Né, das pessoas que têm... Quantos votos você teve? 1.340 e alguma coisa. Olha aí, ó. 1.340 e alguma coisa. E, né, e a gente é exigido nisso, né? Então a gente precisa estar no dia a dia, estar nos bairros, estar acompanhando, né, as coisas. E a gente procura realmente dar esse respaldo, né, e estar presente, né, todos os dias da semana. Você faz um trabalho próximo da comunidade? Quais são as bandeiras que você levanta? Eu procuro sempre estar, né, atendendo as pessoas a qualquer hora do dia. Então, assim, eu procuro sempre estar visitando os bairros, verificando as situações que a gente tem a maior dificuldade e principalmente, né, eu acho que talvez isso seja, né, uma coisa que a gente precise muito, estar à disposição, acho que o diálogo com a sociedade, né? Seja ela organizada, seja ela, né, uma visita num bairro, mas com as entidades como um todo, procurar ouvir, né, discutir ideias. Então acho que esse é o ponto principal. Eu não tenho assim, eu não sou um vereador de bairro, entendeu? Eu não sou um vereador, o Simas é um vereador do bairro tal, né? Tanto é que se você pegar a minha votação, você vai ver que ela é em toda a cidade, em todas as urnas, né? Porque eu procuro realmente, né, estar sempre à disposição e atender a todos. Que legal, que legal. Sim, mas e aí tem a mais nova novidade, pré-candidato a deputado federal. Você vai pegar um pepino, hein? Caso o povo de Santa Catarina te eleja, você tem ali um congresso... É difícil, não é? Complicado. Nós temos uma ideia, né? E aí fazendo uma reflexão em relação ao que é a nossa realidade em termos de vale aqui, né? A gente sempre fala, nós temos Brusque, Guabiruba, Botuverá, Gaspar, Ilhota, Nova Trento, São João, Canelinha, Tijucas, né? A gente sempre fala, é muito próximo, né? Nós temos ali a Brusque, Guabiruba, Botuverá, mas a gente tem uma proximidade com Gaspar, né? Um relacionamento muito próximo, as duas cidades são praticamente irmãs, né? Eu sempre digo, né? Tanto é que a gente tem o Barracão Gaspar, o Barracão de Brusque, Bateias, né? Do mesmo jeito, exatamente, né? E aí Nova Trento, São João, uma proximidade muito grande também, né? E se a gente for ver, né? Talvez esse seja um grande detalhe. O fato de nós não termos representantes, né? Traz um prejuízo muito grande para a nossa região. Então, hoje não tem deputado federal dessa região? Não temos. Nossa, não temos. E tu tem ali mapeado quanto é a população dessas regiões todas? Temos levantamento de votos e tudo mais, né? Chega o quê? 400 mil pessoas? Chega. Olha aí, rapaz, e não tem um deputado federal? Dá em torno de 350 mil e uns 180 mil votos, mais ou menos. E assim, a gente acaba vendo que realmente isso faz com que a força da nossa economia, né, não seja respeitada. Sim. Né, não seja respeitada e valorizada ao extremo. Né? Exatamente. Né? Quando a gente fala que nós estamos acabei de receber na sexta-feira de um amigo também, ele indo para Nova Trento, e ele assim, mas aqui do lado aqui, ó, tá vendo? Tá tudo aberto aqui na rodovia Gentil Archer, né? Tá tudo aberto para fazer a terceira pista, nós estamos lá há 20 anos pedindo. Nossa. Aí bate aonde? Na falta de representantes, né? Então eu sempre falo assim, aqui, eu vou dar o exemplo vamos dizer assim, a cidade de Brusque. Brusque, o último federal que teve foi o deputado Serafim Venzon, né? Foi deputado federal há mais de 18 anos, se não me engano. Nossa! Né? E o último estadual foi o próprio Serafim há 8 anos.
Olha Nós aí, temos cara. 2 mandatos sem representante. Sem nenhum dos dois na cadeira. E há mais de 15 anos sem o federal. O prejuízo da nossa região, e eu falo nossa região, né, como um todo, ele passa só de emendas que o deputado estadual tem e o deputado federal teria. Sim. Passa de R$1 bilhão. Nossa Senhora. Nesse tempo. Então... Dá para fazer algumas obras. Dá, exatamente. Aí é que a gente, né, fora o relacionamento, aí projetos, ministérios e tudo mais, né? Só de emenda que o deputado tem, seja estadual ou federal, para disponibilizar para a sua região. Sim. Né? Então, acho que enquanto agente político, a gente precisa entender isso. Né? Nós estamos fazendo um trabalho lá em Brusque realmente para ter uma candidatura federal, né? Tentar estabelecer isso como né, meta. Não né? pulverizar, né? Senão não adianta também, senão aí, né? Senão também não adianta. Vai continuar mais 4 anos. Isso, pedindo migalha para o deputado federal lá de Joinville, lá de Chapecó, lá de, né? Então, se a gente entender isso, né? Por exemplo, assim, a gente fala, né? Eu acho que esse ano muda isso aí, hein, cara? Vamos tentar fazer isso. Acho que a população precisa entender isso. Tem muitos nomes bons aí, né? A população precisa entender isso. Acho que é interessante, né? Por exemplo, assim, a gente tem lá no oeste ali, tem o Celso Maldaner, tem esse, tem aquele. Sim. Tem 2, 3 federais numa região que não tem 200 mil votos. Exatamente. Por quê? Porque eles conseguem construir base em outros locais. Na própria locais. região do Vale Europeu, nós temos Gilson Marques pelo Novo. Isso. Para deputado Isso. Né, federal. Isso. Inclusive o Gilson está vindo aí. Mas não tem mais. Não tem. E a força de votos que a gente tem aqui na região do Vale, Alto Vale, é impressionante. Como é que foi essa negociação para você colocar o seu nome ali à disposição? Então, isso é uma conversa, né, que está sendo construída. Já está batido esse martelo? Sim, legal. O martelo batido, né? Nós temos essa que conversa. ainda vai acontecer as convenções. Isso, né? Então a nossa pré-candidatura a gente vem trabalhando desde o ano passado, né? Justamente, né, muito com o meio empresarial também, pessoas, né, nessa linha, que entenderam da necessidade de a gente ter um representante, né? Sim. Por exemplo, nós brigamos aí para ter uma 3ª subestação da Celesc, né? E penamos aí não sei quantos anos, né? Hoje, qualquer coisa, nós temos a que recorrer a Blumenau, né? Então, nós perdemos muito a representatividade, né? Muito por falta de representantes, né? Brusque, muito embora a nossa segurança pública seja ótima, né? Uma das melhores do Brasil, mas se você pegar o índice, Brusque e Guabiruba estão entre as 5 cidades com o menor número de policiais por habitante. Exato. Por quê? Porque quando chega a forma 100 policiais, eles vão para onde? Infelizmente, né? A escolha, o critério não é o critério por número de habitantes, é o critério político, muitas vezes. O secretário de segurança é de tal região e tal, e aí nós acabamos sofrendo com isso. Então, isso faz com que a gente teve uma conversa já inicial, né, ano passado, e aí a gente tentou construir isso, né? Vamos tentar construir uma candidatura regional realmente, né, que viabilize uma eleição para que a gente volte realmente a ter um representante na esfera federal. Bacana. Bom, nós fazemos aqui um trabalho plural e imparcial. Hoje vocês estão conhecendo um pouco mais da história do Alessandro Simas, ele que é presidente da Casa de Leis na cidade de Brusque. Então, presidente, muito obrigado mais uma vez. Vamos para as 2 últimas perguntas. A próxima é com relação à direita e esquerda. Hoje você está para o lado da direita. Isso. Hoje você apoia o atual presidente. Isso, né? Nós estamos, né, antes mesmo de estar no PP, né, a gente sempre procurou defender, né, a ideia do que pensa o presidente Bolsonaro. Eu falo que muito lá atrás, né, antes mesmo dessa politização e dessa polarização entre, na época, Haddad e Bolsonaro, né, eu vi um discurso do presidente Bolsonaro onde ele fala né, no Pacto Federativo, né, que talvez a segunda pergunta eu quase vou te responder agora, mas que a única forma realmente do Brasil mudar é o Pacto Federativo. Infelizmente o presidente ainda não conseguiu construir isso, e para isso, né, eu sempre falo, né, nós viemos aí de 30, 40 anos de um modelo político, né?
E 4 anos é muito pouco tempo. Exato. Então a gente tem que dar a gente tem que entender isso e entender que mudanças são complicadas, né? Ainda mais quando você vai tentar mudar aonde existem pessoas que estão acostumadas e que se beneficiam da atual situação, Exato. que é a Câmara de Deputados, é o Senado, né, o próprio STF, como a gente fala, né? Então, assim, ó, mais 4 anos do presidente significa uma mudança muito grande na Câmara, talvez. Sim. Né? Qual o objetivo maior dele? Câmara Federal e Senado. Exato. Né? Por isso ele está fazendo com que, né, a Damares, lá em Brasília, o próprio Safe. Mourão, o Safe aqui em Santa Catarina. Pessoas que são confiança para que possa realmente construir as mudanças. Mais 4 anos do presidente Bolsonaro significa mais 2 ou 3 ministros do STF novos. Né? Então, dá para equilibrar a balança. A gente precisa, né, como eu falo, né, ter esse entendimento. Então, né, mas desde lá de trás, quando ele falou em Pacto Federativo, eu fui uma das primeiras pessoas que defendi a proposta dele, porque realmente eu não vejo outra forma de nós mudarmos o norte do Brasil se não for repartindo diferente, né, do que existe hoje, as receitas que o Brasil consegue construir. A gente falou do cenário mais nacional, agora a gente retorna aqui para Santa Catarina para que eu possa te questionar a respeito do cenário local. Nós temos aí Jorginho Melo, Antídio Lunelli, Dário Berg, o próprio comandante Moisés, que é atual governador. Tem mais quem aí? Espiridião Amin, né? Como é que tu vê esse cenário todo catarinense? Quem ganhar, nós vamos ter uma boa gestão ou não? Eu falei... Pergunta boa em cima. Muito boa. Eu falei... Isso aí? Eu falei na semana passada e falo muito nesse sentido, né? Eu não consigo ver nenhum dos candidatos hoje a governo do estado com mais de 15% de voto. Tá todo mundo num bloco só. Exatamente. Tá todo mundo... esqueci do Décio, né, pela esquerda. Eu não vejo nenhum deles com mais de 15% de votos. Né? Falo que para o governador atual garantir o segundo turno, ele precisaria do PMDB, do MDB. E aí ele teria realmente... Aí talvez ele seria uma figura... com uma isso ainda está em negociação. Isso vai, acredito que vai muito tempo, né? Sim. Muito também pelo que ele, né? Por tudo que aconteceu, né? O primeiro pé na bunda do presidente na época, né? Sim. Que disse, eu não tenho nada a ver com ele, né, eu me elegi porque sou bonito, então, né? Eu acho que isso ficou muito marcado, né? Muito mais que a questão de respiradores e tudo mais. Sim. Né? Foi a virada de chave que ele deu em relação à forma como ele conseguiu alcançar o governo do estado. Né? E também, né, a gente fala, foram 3 anos praticamente de inércia, né? Inércia em relação à política administrativa do estado. Pontos cruciais, né? Exatamente. Exato. Foram 3 anos muito, muito ruins, né? Em relação a tudo isso. Eu acho que realmente talvez a única condição que tenha de chegar a uma eleição, eu particularmente entendo, assim, né, posso estar errado, a gente sabe que política é muito dinâmica, mas era uma eleição dele em segundo turno contra um candidato de esquerda. Sim. Né? Caso contrário, eu vejo muita dificuldade dele conseguir essa reeleição. Né? Jorginho, né, vem com essa questão Bolsonaro, que em Santa Catarina é muito forte. Muito forte, né? Então, se conseguir construir essa liderança, né, voltada para um grupo de direita, ele conseguiria também, né, uma chance ao segundo turno. Mas, como eu falei, eu não vejo senadores Espiridião Amin, agora que vem também para a briga, né, declarou lá no Oeste agora de novo, né? Também tem uma história política muito grande. Tem uma foto recente dele com o Jorginho Melo também. Isso, né? Eles estão conversando, né? Eu acho que o grande X da questão é esse, né? Construir um grupo que seja interessante para tocar o estado de Santa Catarina da forma como ele merece, né? Eu acho que nós ficamos aí muito tempo nessa questão. O atual governador, ele não tinha
a experiência política necessária, né? Sofreu com uma série de situações, pecou por uma série de situações também, teve que muitas vezes se entregar depois a grupos, né? E ele não conseguiu construir um nome para tocar o Estado. Acho que nós não podemos passar por isso de novo, né? Acho que, né, minha opinião, né, respeito, daqui a pouco é capaz de, né, vamos dizer, o partido pode estar coligado com aquele ou com esse, pois né, mas é uma questão pessoal, né, que é um entendimento que eu tenho, né? A gente não pode menosprezar ninguém, mas essa forma de ver a política, eu tenho certeza que, né, o nosso Estado ele sofreu muito, né? Ele passou por um período ruim nesse sentido, teve pandemia, né? Nós acabamos de falar, né, do Dória, da desistência do Dória, do fique em casa, nós tivemos isso aqui também, né? Nós lá em Brusque tentamos de forma muito veemente combater esse fique em casa, né? Na época o prefeito, o Dr. Jonas, né, sempre tentou manter as coisas abertas, tivemos problemas inclusive com a justiça de mandar abrir, manda fechar, né? Porque o nosso entendimento, diferente do que pensava o Estado e tudo mais, né, e tem isso em mente, que nunca houve critério para tratar a pandemia. Ninguém sabia de nada. Né? Serviço essencial pode ser, para ti, pode ser essencial e para mim não. Exatamente. Né? Quem era um garçom que vivia do restaurante, que vivia de uma festa de comunhão, é essencial para ele trabalhar. Né? Então, por que ele não podia e o mercado podia ficar aberto? A pandemia ensinou muita coisa. Exatamente. Então, acho que, né, e aí nós perdemos muito, mas, como eu falei, eu acho que, né, até ali para final de julho, né, um pouco antes de agosto ali, né, muita água vai correr ainda, né, e é capaz de a gente ver esse baralho aí se movimentar e outras cartas aparecerem até. Exatamente. Para a gente fechar, me surgiu uma última pergunta, assim, mas aí eu quero extrair um pouco mais desse conhecimento político. Passou a eleição, primeiro dia após a eleição, como é que deve estar a tua cabeça enquanto político? Aquela sensação de dever cumprido, fiz o meu melhor, ou vai estar desesperado, vai estar... Não, eu sempre fui muito tranquilo em todas as minhas eleições, né? Como eu falei, eu procuro, né, eu procuro sempre isolar a política da minha vida pessoal. Legal. Né? Então eu tenho muito respeito pelas pessoas e muito respeito pela opinião das pessoas. Né? Então eu tenho muito, né, o pessoal nosso lá da Câmara, o Álvaro está aqui conosco, ele, né, tem alguns vereadores lá que dizem, tu era para fazer 5 mil votos. Tu era para fazer 5. Tu atende todo mundo, tu atende do A, do B, do C e do D. Mas é isso que a gente tem que, né? A gente tem que ter esse bom senso de saber que a eleição ela é 45 dias, né? E a vida, o nosso dia a dia, ele se perdura e vai se perpetuar. Então, né, terminou a eleição, muitas vezes, o cara diz, mas tu estás ajudando o cara que é do outro partido, do outro candidato. Não tem problema, eu vou ajudar ele porque eu sei que se daqui a 2 anos ou 3 anos o amigo dele não for mais, de repente ele pode lembrar que um dia a gente, né, trabalhou junto, fez alguma coisa. Então acho que sempre, né, como eu falei, sempre com a cabeça tranquila, né, o melhor possível, fazer o melhor possível para alcançar os objetivos, mas assim, sem qualquer tipo de sensação assim de eu podia ter feito isso, já passei por isso, já ganhei, já perdi, né? Mas nunca me fez mudar o meu tipo de atitude, sabe? Sim. Então acho bem tranquilo, né? Tenho certeza que terminado a eleição, se a gente puder estar comemorando. Se não for, né, o resultado esperado, vamos comemorar também, porque eu tenho certeza que é um aprendizado e aquilo que a gente espera, né, sempre para nós, né, é o melhor para a nossa cidade, a nossa região. Então eu tenho certeza que nesse sentido eu fico muito tranquilo em relação a isso. Fechou. Sim, mas eu vou te pedir uma última coisa. Deixa um abraço aí ao povo de Brusque, povo que te elegeu, povo que você trabalha e luta todos os dias. Deixar realmente um abração a todos, né? Como eu falo sempre, né, eu amo a minha cidade, né, eu amo Brusque, nasci lá, tive a oportunidade de sair de Brusque em várias oportunidades, assim, de, né, estudar para um concurso para juiz. Alguns juízes amigos nossos, quando eu trabalhei no fórum, diziam, vamos, eu vou te ajudar. Eu dizia, né,
Vou largar minha terrinha. O Dr. Cláudio, né, que foi desembargador, hoje está aposentado, meu amigo, ele dizia assim, vamos, esse Dr. Cláudio, eu não me vejo fora de Brusque, Dr. Cláudio, não me vejo fora da minha cidade, né? Então, a todas as pessoas, né, deixar realmente, né, um grande abraço, aquilo que a gente, né, procura fazer é sempre o melhor para Brusque, né, e eu tenho certeza que as pessoas que lá estão também sabem desse nosso envolvimento, né, e a gente está sempre à disposição poder ajudar e colaborar com todos aí. É isso. Pessoal, nós conversamos com o Alessandro Simas, ele que é presidente da Casa de Leis lá na cidade de Brusque. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Sucesso para você. É um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano que o Flamengo também está disputando aí o Brasileirão. Tem Libertadores, tem tudo aí. Não está fácil. E tem o Brusque também na jogada. O Brusque também. O Brusque está bem pra caramba, né? Torcer para que ele, né, consiga. A gente sabe que a dificuldade de subir é grande, mas a gente sempre fala, né? A construção do Brusque passa realmente pela manutenção dele na Série B, no mínimo. Exatamente. Né, que aí vai ganhando realmente força. Eu sempre falo, ano passado, não fiz a conta desse ano, mas ano passado, quando nós jogamos a Série B, nós éramos, dos 40 clubes da Série A e B, eram 17, se não me engano, ou 19 cidades, eu fiz essa conta. Né? Então, a menor cidade dos 40 clubes da Série A e B era Brusque. Sim. Talvez hoje possa ser 20, 22, mas Brusque continua entre as maiores cidades do futebol nacional. Então, é muito orgulho. O Danilo, né, o André, o Calão, a diretoria toda lá que está, faz um trabalho fantástico. Né, a gente tem que reverenciar o trabalho, porque se a gente pegar aí, a gente vê outras estruturas de times né, muito profissionais. Né, o Brusque vem se profissionalizando, mas a força da sua torcida, a força, né, dos empresários de Brusque que mantém o Brusque, né, o Luciano, o Deni, o Arque, todo mundo lá, né, que segura a bronca, né, e faz com que a cidade de Brusque, tão pequena, né, vamos dizer, tão pequena no sentido, né, em relação às outras do futebol nacional, está nesse meio termo aí e vai conseguir. Você sabe que eu conversando com o Gersinho, naquela final contra o Manaus, eu sou da cidade de Manaus, então estava torcendo para o Manaus, e aí o Brusque ganhou. Que loucura, é fantástico, cara. O trabalho do Brusque Futebol Clube, da diretoria, realmente é um trabalho fantástico. Sim. E a gente, né, procura sempre enaltecer isso, porque o Brusque já teve situações de parar. E se não fosse pessoas como Danilo, né, como eu falei, o André, o Calão, essa turma toda lá, né, e os empresários de comprar também a ideia, né, nós estaríamos hoje sem um time disputando sequer o Campeonato Catarinense. Na região, né? Na região. Né? Então, como diz o pessoal nosso, é o maior campeão do Vale, né, o Brusque. É isso. Pessoal, falamos de amizade, falamos de culinária, falamos de família, falamos de um pouco de tudo e, claro, de política. Voltamos na semana que vem. Deixa um like e compartilhe o nosso vídeo para aumentar a audiência aqui do canal Valor Entrevista. Abraço, pessoal. Tchau.